Como é bom sentir a presença do nosso Deus. Como é bom podermos estarmos em sua augusta presença, em adoração ao nosso Deus, nesse momento de culto, que a nossa mente, que o nosso coração esteja voltado ao Senhor, entendendo o seu poderio, a sua grandiosidade. O profeta Isaías, no seu capítulo 51, o verso 4, nos traz a seguinte mensagem. O Senhor nosso Deus nos dizendo: atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. O Senhor nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre suas promessas. E Ele nos chama a atenção para nós estarmos atentando à sua voz, para estarmos escutando a sua voz e observando os seus estatutos. E Ele fez cumprir na vida da humanidade, na nossa vida, a sua promessa de que enviaria aquele que nos traria ao seu redil. Jesus Cristo estando conosco, Jesus Cristo nos fazendo estar novamente a usufruir a presença do nosso Deus. Nesse momento de culto que nós cultuemos ao Senhor, reconhecendo o seu grandioso amor para conosco ao enviar Jesus, para que nós possamos observar nas suas palavras, palavras de vida, para a nossa vida, para uma vida santa, digna e reta diante dele. Senhor, mais uma vez na tua presença estamos, ó Pai, a agradecer-te o favor que tem dispensado a nós, e agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, Deus, tem nos edificado, a tua palavra tem nos encorajado, a tua palavra, Deus, tem nos trazido cada vez mais próximo de ti. Ao observarmos, ó Deus, ao atentarmos, ó Deus, a tua palavra, temos vivido, ó Deus, de forma digna da tua presença. Assina-nos, ó Deus, assim vivermos, para que a nossa palavra, que a nossa conduta seja ela, ó Deus, agradável a ti. Rogamos-te, ó Deus, o favor em nos perdoar e assim, ó Deus, entendermos os teus preceitos para conosco. No nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém. Manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas
Leitura bíblica, Hebreus capítulo 12, dos versos 14 ao 17. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo, sem perturbação. Amém. Oremos. Santo Deus e amado Pai, humildemente, Senhor, achegamos na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas inúmeras falhas que diariamente cometemos diante de Ti.
Que o Senhor conserte, que o Senhor alinhe, Senhor, as nossas vidas, para que elas possam sempre refletir a glória e o brilho de Cristo em nossas vidas. Que possamos ser exemplos, Senhor, que possamos ser ombro amigo, que possamos ser palavras de consolo, palavras de ânimo, Senhor. Tudo isso porque o Senhor habita em nosso coração. Que possamos viver, Senhor, essa riqueza em nós, que possamos testemunhar e que possamos fugir do pecado, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa missão, que o Senhor nos ajude nessa tarefa, até o dia que o Senhor volte para nos buscar, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha estar com a tua igreja que se reúne em Terra Nova, com a tua igreja que se reúne espalhada pela face da terra. Que o Senhor venha estar cuidando dos enfermos, que o Senhor venha estar confortando, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, e que o Senhor venha estar abrindo, Senhor, portas de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor, e passando por momentos difíceis. Que o teu amor, Senhor, que a tua mão chegue até essas pessoas, Senhor, através de nossas vidas, através de outros irmãos, e que em tudo possam dar graças, porque o Senhor é bom. Te pedimos que o Senhor cuide do nosso país, que o Senhor cuide da nossa nação, que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, a começar por nós, que possamos ser pessoas fiéis, que possamos ser pessoas exemplares, honestas, que possamos glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Nós fazemos essa oração, Senhor, arrependidos, Senhor, e fazemos ela no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Salmo 69, de 29 a 32. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós, outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Senhor Deus e Pai, nos colocamos novamente diante da Sua presença, para contemplar a Tua face, para reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Salvador, e que, como prova de amor, enviou Seu Filho, para que pudéssemos novamente ter salvação. E somos gratos a Ti por isso, ó Deus, não apenas por isso, mas por todas as bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas, dia após dia, bênçãos que não podemos contar, e muitas vezes não podemos nem perceber, ó Pai, de tão grande quanto Tu és, ó Pai. Então somos gratos a Ti por isso, por Sua glória e por tudo que Tu és, ó Pai. Que esses louvores que entoamos, que cheguem ao Teu altar, de forma suave, de forma agradável, que possamos viver aquilo que cantamos, aquilo que dizemos ao Senhor, ó Pai, que possamos cada vez mais nos encher do Seu Espírito e transbordar o Seu amor, para que o Senhor cumpra o Seu querer em nossas vidas, ó Pai. Se no próximo momento, a palavra do pastor, mensagem que o Senhor já preparou, que nossos corações possam ser quebrantados pela Sua palavra, que nossa mente possa estar com foco no Senhor, que nossos ouvidos sejam sensíveis à Sua voz, ó Pai, e que possamos sair diferentes desse momento, versus quando entramos, ó Pai, que possamos sair pessoas melhores, cristãos melhores, ó Deus. Sem nossas vidas, em Teu nome que eu oro, reconhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém, Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois deste momento de adoração, contrição, louvor, vamos mais uma vez nos edificar na Palavra de Deus. Neste momento, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 50, de onde extrairemos a nossa breve mensagem. Isaías 50, com o tema O afastamento de Israel, a fidelidade do Senhor. Considerações. Vamos considerar um pouco a respeito deste momento na vida do profeta Isaías, em que ele traz fielmente os desígnios de Deus para a nação de Israel em Cristo Jesus. Aqui, o prenúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma figurada, entretanto, muito bem esclarecida para nós cristãos, quando nos deparamos com este texto das Escrituras Sagradas. Façamos então leitura em 3 momentos, versos de 1 a 3, 4 a 8 e 9 a 11 como última sessão. Então, os versos de 1 a 3 de Isaías 50 nos diz: Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar?
Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois, não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano de saco por sua coberta. Versos de 1 a 3 deste texto tão esclarecedor para as nossas vidas, quando nós queremos então aprender mais de Jesus Cristo. Aprendemos de Jesus lendo os evangelhos, lendo sua vida, sua obra, de como tudo se desenrolou em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, na Galileia, nas palavras de Jesus, em seus sermões, em suas parábolas. Podemos aprender de Jesus também em todo o Antigo Testamento, porque os livros proféticos do Antigo Testamento, todos eles apontam para Jesus. É de Jesus que eles falam como salvação de Deus. E vamos nos lembrar que os profetas, muitos deles, foram considerados como tipos de Cristo, tipos de ungidos de Deus, tipos de Messias, por meio dos quais Deus efetuou salvação, por meio dos quais Deus efetuou maravilhas, redenção. E aqui temos Isaías, trazendo-nos então, no capítulo 50, verso de 1 a 3, Israel se apostatou da fé no Senhor Todo-Poderoso. Veja que pode nos soar por demais maravilhoso, constrangedor. Podemos ficar perplexos. Como que um povo tão experimentado nas maravilhas de Deus, como que este povo veio dar as costas a este Deus Todo-Poderoso, aquele que efetuou grandes sinais no deserto por 40 anos, a coluna de fogo que os iluminava à noite, a nuvem que os cobria de dia para que os protegesse do sol, o maná que caiu dos céus por 40 anos, a roupa que eles tinham desde o momento em que saíram do Egito até chegar à terra prometida, 40 anos, suas roupas não se estragaram, suas sandálias nos pés não se desgastaram. O maná que caía do céu e os sustentava todos os dias, afora água que jorrava da perdeneira, afora codornizes que vinha para poder saciá-los em sua fome por carne. Interessante como que um povo tão experimentado, tão rico dos feitos de Deus, se apostatou, abandonaram. Por isso então, os versos de 1 a 3 traz esta denúncia. É uma denúncia forte. Por que este povo se apostatou, virou as costas ao Todo-Poderoso? E agora a gente olha para o mesmo texto, versos de 1 a 3, e quantas nações, modernamente falando, nós podemos dizer que procederam da mesma forma, procederam exatamente da mesma maneira, se tornaram reinos poderosos, com grandes mentes brilhantes, que nos trouxeram grandes inventos da era moderna, países que soam como potências mundiais, em que a cristandade mingua. Só não morre porque países enviam missionários para reavivar a fé daqueles que nos trouxeram o Evangelho nos séculos passados. Então a história da apostasia do povo de Israel se repetiu por muitas vezes para com o povo de Israel e depois também para com a igreja. A igreja que jamais deveria também apostatar-se de Jesus Cristo. Hoje, quantas igrejas se apostataram
do Senhor, mesmo tendo sido elas testemunhas de tão grandes feitos, de tão grandes maravilhas. E aqui nós temos Deus dizendo, por intermédio do profeta, como que num lamento: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Onde está esta carta? Cadê esta carta? Onde eu propusesse divórcio, cadê? Diz mais: ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Para quem que eu devo alguma coisa, para que eu lhes desse por pagamento? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois, não havendo água, morrem de sede. Deus está dizendo: eu mantenho o meu poder, eu sou o que sou, eu não mudei, minha mão não está encolhida, nem tampouco estou enfraquecido. Depois você leia Isaías 59, lança luz também sobre esta mesma questão do verso 2. Eu posso até antecipar para você, e leio então: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E esta é a causa também apontada aqui em Isaías 50. Não que Deus estivesse com sua mão recolhida, encolhida ou aleijada, e nem tampouco que ele estivesse enfraquecido, esmilinguido, anêmico. Não. Os pecados da nação de Israel foi que os levou a um estado tão triste de desolação e miséria. Versos de 1 a 3: Israel se apostatou da fé no Todo-Poderoso. Ainda que, ao lermos a Bíblia Sagrada, Israel é quem mais experimentou das maravilhas de Deus. Pense comigo. Podemos encontrar alguns feitos, como no caso de Naamã, que era um oficial de um exército estrangeiro. Podemos pensar num Nabucodonosor, que era um rei de uma outra nação, para a qual Israel havia sido levado como cativos, no caso Judá. Poderíamos pensar então nestes reinos onde Deus também efetuou maravilhas, no Egito, mas grande parte, mais de 90% seguramente, dos feitos maravilhosos de Deus foi na casa de Israel, foi na nação de Israel. Ou Israel ou Judá, porque depois o reino se divide em dois. Mas foi ali, junto aos filhos de Israel, que Deus se manifestou portentosamente. E este povo se apostatou, taparam os ouvidos, não quiseram ouvir a voz de Deus, que os chamava ao arrependimento por meio de todos os profetas. Profetas que Deus levantou desde madrugada para lhes anunciar a palavra, denunciar os maus caminhos. Então, avancemos no texto para os versículos de 4 a 8. E aqui já começamos a deslumbrar a pessoa de Jesus Cristo. Leiam comigo. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos,
e não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam as faces, aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto, aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Aí então, temos nestas expressões: abra os teus olhos, enxergue Jesus, veja se não é Ele, o Senhor Jesus, quem realmente tinha nos seus momentos a sós com o Pai, a graça de receber diretamente de Deus, o Pai, para nos anunciar palavras vivas, conforme Ele diz em João 6, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Verdadeiramente, as palavras de Jesus a nós não veio como que por intermédio de algum êxtase, mas Deus lhe falava, assim como Deus falava diretamente com Moisés, também Deus falou diretamente com Jesus, o Cristo. Daí, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. E exatamente isto Jesus fez e faz. Palavra que nos anima, que nos reanima, que nos vivifica. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, diz Jesus, Mateus 11. E é verdade, como é de fato o texto em Isaías um farol apontando para a pessoa de Cristo, de como ele procederia durante o seu viver terreno. Por isso então, versos 4 a 8, nós pontuamos as características do proceder de Jesus Cristo, retratado como o servo do Senhor. Como é que se procedeu? Como é que se comportou Jesus Cristo durante o seu viver em seu ministério terreno? E o texto nos diz: ele era alguém que tinha os seus ouvidos atentos à voz de Deus. E diz o verso 4 ainda: ele me desperta todas as manhãs, desperta-me os ouvidos, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e não fui rebelde, não me retraí. Fala bem quem ouve bem. Este é um modelo exemplar, porque o próprio Cristo assim procedeu. E se eu e você queremos falar bem, é preciso ouvir bem, atender bem, na íntegra, aquilo que Deus nos fala. Por isso então a Bíblia, ela deve ser lida por completo. Eu não posso selecionar textos bíblicos e dizer: este aqui é do meu agrado, este aqui eu já não gosto tanto. Não, a palavra de Deus é para ser ouvida de uma maneira completa, inteira, como Jesus o fez. A alegria que ele tinha de ouvir a voz de Deus para poder anunciar coisas boas, palavras de vida, palavras de espírito. Então, ele diz que a partir deste momento em que ele tem sim uma língua de eruditos, porque fala o que é bom, agora o que se segue, por tudo que se oponha, ele se comporta como quem há de vencer. Por isso que os versos 6 e 7 retratam bem este prenúncio de sofrimento. Notem bem: ofereci as costas aos que me feriam as faces, o rosto, aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Olhe para Jesus. Ele foi cuspido. Ele foi esbofeteado. Ele foi tratado com violência, sendo jogado para lá e para cá pelos cabelos, coroado
por uma coroa de espinhos. Verso 7, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como uma pedra, como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Ele sofreu. Ninguém ouse dizer que Jesus, por ser Deus conosco, Deus encarnado, não tenha sofrido as afrontas de seus opositores. Ele sofreu, mas não se envergonhou, porque ele sabia do porquê de todo aquele sofrimento, de como o Salvador que é e era naquele momento, havia de cumprir cabalmente com os desígnios de Deus para a salvação do pecador. Verso 8, perto está o que me justifica, Deus está com ele, que o justifica, e ele diz, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Ninguém se achegou a Cristo, ninguém se achegou a ele. Ele cumpriu o seu papel, e depois que um soldado romano traspassou e bradou e morreu, o mesmo soldado romano diz, verdadeiramente este homem era justo. Um ímpio reconhecendo a justiça daquele que ali fora crucificado e traspassado pela sua própria lança, como soldado romano, que tinha que cumprir com o seu papel de executar o condenado, o maldito, pendurado no madeiro. Versos 4 a 8, figura completa da pessoa de Cristo, quando do seu sofrimento por você, por mim. Mas tem mais, os versos 9 ao 11, que é a última sessão. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Verso 9. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz? Confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Ia, todos vós, que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Versos 9 a 11 traz o outro lado de Jesus. Ele não é somente o servo sofredor, como muitos querem que ele seja. Ele é também aquele que retribui a vingança do Deus Todo-Poderoso na justeza, na medida certa para o mal feito, para o malfeitor, para o incrédulo, para o pecador não arrependido. É o que temos. Por isso, de 9 a 11, nós pontuamos: quem teme ao Senhor, ouve, atende à voz do seu servo, Jesus Cristo. Por isso, então, versos 9 ao 11. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Você tem dúvidas disto? Que o Pai veio em auxílio do Filho? Eu lhe pergunto, porventura ele está ainda em algum sepulcro? Ele ficou lá no sepulcro? Apodreceu lá? Por acaso as mulheres que foram para embalsamá-lo encontraram um corpo? Certamente, tanto você quanto eu sabemos que não. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu as trevas. Ele venceu o inferno. Ele venceu. Por isso é que diz: eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Porque o salário do pecado é a morte. E a condenação de alguém é para a morte. E a morte é a sentença final. Mas a morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque Deus era com ele. O Pai era com o seu Filho. E aquele Filho Santo não poderia permanecer na morte.
não poderia permanecer nas trevas, no sepulcro. Ele não poderia permanecer num estado de maldição. Por quê? Porque era um sacrifício substitutivo. Ele estava oferecendo-se, entregando-se em sacrifício pelos pecadores, pela humanidade, pelo mundo, a quem ele, Jesus, representava como humano perfeito ali diante de Deus, como sacrifício justo, santo e agradável a Deus. E a prova da aprovação de tal sacrifício é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, novamente, eis que todos eles, estes que se opõem ao Cristo, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Esta é a primeira palavra de sentença que se faz a respeito daqueles que se opuseram a Cristo a ponto de matá-lo. Digo, Deus em sua soberania usa ímpios para a execução do seu plano, mas nem por isso os ímpios se tornam inocentes pelos atos que cometeram. Deus sabia que Caim queria matar Abel, e Deus falou com Caim: Caim, o teu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Deus não foi lá e escondeu Abel de Caim. Caim foi lá e assassinou a seu irmão. Na soberania de Deus, Deus permitir que um ímpio execute o seu plano de perversidade não significa que este que executa o plano de perversidade esteja inocentado diante de Deus, porque a soberania de Deus não o deteve de forma alguma. Ele continua sendo culpado pela morte de seu irmão Abel. E assim todos os demais atos, porque o povo ali gritou: crucifica-o, porque Pilatos lavou as mãos, porque os principais sacerdotes o condenaram à morte de cruz, não significa que tudo isto sendo feito pelo preceito e pela presciência de Deus, não significa que eles estejam inocentados do que fizeram. São culpados. São culpados. E muitos daqueles se arrependeram do que fizeram. Muitos não se arrependeram. Continuaram nas trevas e perseguindo, inclusive, aos cristãos do primeiro século. Mas aqui então, Jesus, no versículo 9, já prenuncia sua sentença de juízo sobre os seus oponentes, opositores, daqueles que se aborrecem de Jesus sem motivo algum, porque ele veio por amor, e todo o proceder de Jesus é de paz e amor, e eles não querem nem paz nem amor, eles odeiam Jesus. Como hoje também, muitos odeiam Jesus pelo que ele é, não é pelo que ele fez, mas pelo que ele é. Ele é Deus, reto juiz, mas também Salvador. Por isso então, verso 10, quem há entre vós que temam o Senhor, que ouça a voz do seu servo? Esta é uma pergunta que merece resposta. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Ouvir a voz de Cristo. Nós muitas vezes nos preocupamos com os olhos. Eu estou usando aqui 2,5 graus. Tem gente que usa mais, tem gente que tem que fazer até cirurgia, e tem gente que já não enxerga mesmo mais nada. Mas o ouvir aqui na Bíblia é ouro. Ouvir para poder falar. E aqui a pergunta não é retórica. A sabedoria está em ouvir a voz do servo Jesus Cristo. Ouvir. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Creia em Cristo, firme-se nele. Ele é o teu Deus, o meu Deus, o nosso Salvador. Por isso concluo com as seguintes palavras: Jesus, o santo servo de Deus, é quem efetuará o juízo e vingança do Senhor. Veja o verso 11:
Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre elas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. Vocês que acenderam fogo contra mim, vocês que vieram com lanças contra mim, pois este mesmo fogo e estas mesmas lanças voltarão sobre vocês, não acidentalmente. Isto procede de mim, diz o Senhor Jesus. Leio novamente. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Não se terá momento de paz para pegar o sono ao travesseiro, e nem quando da morte se encontrará com a vida, mas um lugar de tormenta, um lugar de sofrimento eterno. Isto procede do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, mas naquele grande dia também, justo juiz. Por isso, palavras conclusivas. Os ouvidos são para serem abertos e estarem atentos à voz do Senhor Jesus, porque dele procede a vida aos que lhe atendem, mas a punição e a morte aos que não lhe ouvem. Destaque aos versos 9 e 11, os quais eu já li. Deus nos abençoe com ouvidos atentos, para que tenhamos, pelo ouvir, lábios de eruditos e transmitamos graça aos que nos ouvem. E longe do teu coração, longe do meu coração, longe de nós, o afastar-se do Senhor Jesus. Longe de nós a apostasia. Longe de nós botar defeito na igreja. Longe de nós falar mal da igreja. Longe de nós falar mal de uma ovelha única da igreja, pois esta ovelha única que seja, foi comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Quem é você e quem sou eu para falar mal do servo alheio? Ela não é minha serva, esta ovelha, também não é tua serva, é serva de Cristo. Deus nos ajude a nos honrarmos, a nos elevarmos em consideração uns para com os outros, em estima elevada, para que o nome de Jesus não seja infamado pelo que dizemos, mas seja glorificado pelo que falamos, pelo que agimos, pelas nossas orações. Deus nos abençoe. Amém. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim, e confiante receber conforto e paz sem fim. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração. Achei consolação. Ouvi o Salvador dizer: da vida fonte eu sou, as águas vivas vem beber de
Pai amado, nós agradecemos por tão rica palavra que o profeta Isaías nos trouxe pelo Teu Espírito Santo. Agradecer, ó Deus, porque também nós podemos aguçar os nossos ouvidos e acolher de bom grado a instrução que vem do Senhor. Ouvir o Teu santo servo, nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos, ó Deus, a capacidade, a habilidade de falar as boas novas com espírito, com alma, com verdade, com alegria, com amor, com misericórdia, da forma como Jesus procedeu. Nos ajuda, Senhor. Olha para a nossa igreja neste século 21, olha para esta igreja de Terra Nova, ó Pai, e abençoa as poucas ovelhas que o Senhor tem neste aprisco, e estende sobre elas a Tua mão benfazeja, para que sejam achadas diante de Ti, aprovadas e abençoadas, com seus lábios, ó Deus, enriquecidos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos fome e sede de justiça, dá-nos fome da Tua palavra, e abençoa, ó Deus, o longo desta semana, que o Senhor nos dá a conhecer no dia de hoje, livrando-nos do mal, livrando-nos, ó Deus, das armadilhas de Satanás, livrando-nos, ó Deus, das nossas próprias cobiças, dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios maus intentos. Guarda-nos, ó Deus, e protege-nos, ó Deus, também contra a língua fraudulenta, contra o homem mentiroso, contra esta praga, ó Deus, que tem levado a muitos, esta mortandade que tem assolado ao nosso país. Neste mês da pátria, rogamos, ó Deus, pelas autoridades de todas as esferas de poder, ó Deus, do nosso país. Tenha misericórdia, Deus. Prefeitos, governadores, presidente da República, deputados, senadores, os magistrados, ó Deus, tenha misericórdia. Leva-nos, ó Deus, a bom termo. Oramos agradecidos, rogamos estas bênçãos, em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Redentor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e suas infindáveis riquezas, bem como também o Espírito Santo, com sua instrução, graça e consolo, sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui de todo lugar, agora e sempre. Amém.